Amós capítulo 9, verso 9. Quem encontrou, diga amém. Palavra de Deus, assim fala o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Que coisa extraordinária este versículo. Queria que todos repetissem só comigo: sacudirei a casa de Israel. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Sacudirei a casa de Israel. Foi fraco, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, já. Sacudirei a casa de Israel. Terceira e última vez, vamos lá, 1, 2, 3, já. Sacudirei a casa de Israel. Olhe para o seu irmão e diga aí. Olhe para ele e diga: e aí, está preparado para o sacode? Senta aí em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero nortear vocês dizendo o que acontecia nesses dias. Primeiro, o que acontecia era que o povo estava reunido no templo. Mas apesar do povo estar reunido no templo, a vida do povo não condizia com os preceitos e ditames da lei de Deus. E Deus estava cansado daquela religiosidade e de atitudes externas. Deus estava cansado daquelas formalidades religiosas. Deus estava cansado daquele jeito de se achegar a Ele totalmente formal, moral, até bem comportamentalmente, mas sem essência no coração, sem verdade na alma. E o profeta vê Deus em pé junto ao altar, irado contra Israel, irado contra a maneira irresponsável, libertina, licenciosa que a nação estava vivendo. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que estamos aqui reunidos na presença de um Deus que é santo. Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é tão santo que Abacuque disse: ele não pode ver o mal. Ele é um Deus que a Bíblia diz que é 3 vezes santo, e que a casa dele convém a santidade, porque o maior ou o mais tremendo atributo de Deus é que Ele é o santo. É tão santo que a sua presença destruiria, mataria, acabaria com qualquer um de nós se Ele se manifestasse em sua totalidade. Foi por isso que o profeta Isaías, quando viu, disse: ai de mim, eu vi o Senhor. Jacó disse: eu vi o Senhor e a minha vida foi poupada. Daniel disse: eu vi e perdi todas as forças do meu corpo e passei dias de cama. Paulo ficou cego e depois que voltou a enxergar, contraiu um problema nos olhos. E João disse: eu caí como morto. Porque, meus irmãos, nós estamos na presença daquele que é totalmente diferente, totalmente grande, tremendo, espetacular e eterno. E o que Deus exige de nós não é perfeição no que diz respeito a gerenciarmos totalmente perfeito nossos sentimentos, nossa mente, nossas emoções. Não, a perfeição consiste em saber se aproximar de Deus sem máscara, sem comportamentos, vamos dizer a palavra que está vindo na minha cabeça, malandros. Como que se pode viver de qualquer jeito e viver na presença dele de qualquer jeito? Como que é possível dizer: vou praticar o mal e ninguém vai saber, e ninguém vai notar, e as coisas vão continuar do mesmo jeito? E aí Deus vem e diz o seguinte: olha, vocês podem cavar um buraco até chegar no inferno, eu vou atrás de vocês.
Vocês podem fazer o ninho de vocês no espaço entre as estrelas. Eu vou atrás de vocês também. Porque Ele está em toda parte, e nem toda parte é suficiente para contê-lo. E aí Deus se manifesta e diz o seguinte: mas eu darei ordem, e eu sacudirei a casa de Israel. E eu quero falar esta noite sobre o Deus que sacode. Você pode dizer comigo: o Deus que sacode. Eita, meu Deus do céu, valei-me, meu Pai eterno. O negócio é sério, diga comigo: o Deus que sacode. Meu Deus, olhe para o seu irmão e diga: o meu Deus sacode. E não tem ninguém que possa escapar do sacudir de Deus. Quando Ele quer sacudir, Ele sacode. E esse sacudir aqui, irmãos, não é um sacudir naquele sentido positivo que a gente diz: eita, Deus está sacudindo. Eita, o pastor está sacudindo, o cantor está sacudindo a igreja. O sacudir de Deus é diferente. O sacudir de Deus não visa fazer massagens no nosso ego. O sacudir de Deus não visa servir-nos ou servir a nós como um mordomo cósmico, um garçom celestial, um Papai Noel ou um gênio da lâmpada. O sacudir de Deus dói. O sacudir de Deus é pesado. Mas o sacudir de Deus é necessário. É necessário. E eu estava hoje pensando comigo mesmo, e Deus colocou esse versículo no meu coração e disse: avise na minha casa hoje, que nesses dias eu vou sacudir a igreja, eu vou balançar a igreja, eu vou sacudir a igreja como se balança e se peneira o grão do trigo do crivo, sem que quando se joga para cima, nenhum grão do trigo cai no chão. Só vai cair no chão a palha, a sujeira, só vai cair no chão aquilo que é ruim e que é negativo, mas o que é trigo vai permanecer, diz o Senhor. Meus irmãos e meus amigos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todo sacudir procede de Deus. Você pode dizer comigo: todo sacudir procede de Deus. Pastor, a minha vida eu não sei mais o que é que está acontecendo não. Parece que é coisa para um lado, é luta para o outro, é dificuldade para outro, é adversidade para outro, é dificuldade para cá, é um problema ali, é outro problema acolá. A poeira levantou-se ali, a fumaça levantou-se ali. O que é que está acontecendo? É o diabo? Eu digo: não, é Deus. Todo sacudir vem de Deus. Pastor, minha casa está sacudindo, está balançando, está quase caindo. É Deus que está sacudindo ela. Meu casamento está quase lá e cai. É Deus que está sacudindo. Pastor, minha família, é Deus que está sacudindo. Minhas finanças, é Deus que está sacudindo. Pode ser que muitas vezes Deus não seja o agente ativo do sacudir. Mas quando não é Ele o agente ativo, Ele diz: eu darei ordens. Sabe o que é que significa isso? Que Ele é o Deus que manda e não é mandado. Que Ele é o Deus que governa. Que Ele é o Deus soberano. Que Ele é o Deus que manda no céu, manda na terra, manda nas águas debaixo da terra. Ele é Deus no céu, é Deus na terra. Ele manda até nos demônios. Ele é o Deus soberano. Aí você diz: bom, como é que Deus sacode? Ele sacode ativamente, indo pessoalmente, mas Ele sacode quando Ele dá ordem. Vamos ver o sacudir de Deus. A Bíblia diz uma certa vez que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e entre eles veio Satanás. E a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou para Satanás e disse: Satanás, de onde tu vens? Satanás disse: eu venho de passear a terra e rodear por ela. E Deus disse: vistes o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal? Satanás disse: eu vi, mas também ele é fiel. Tu lhe cercastes de bens, tu lhe destes bens e riquezas em somas incalculáveis. Deixa que toque em seus bens, deixa que toque no seu principal tesouro, os seus filhos, e tu verás que ele blasfemarás em tua face. Sabe o que Deus disse? Desce lá, faz o que tu quer, levanta todo tipo de luta. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que desceu fogo do céu.
A Bíblia diz que veio um vento do deserto e deu nos 4 cantos da casa de Jó. Um vento do deserto. Quem mandou? Deus. Por meio de quem? Do diabo. E o vento deu nos 4 cantos da casa de Jó, a casa caiu. E Jó perdeu num dia quantos filhos? 10 filhos. 10 filhos. Chegava um emissário e dizia: os camelos roubaram, as jumentas levaram, veio os amalequitas e deram com ímpeto contra aqueles teus bens e levaram tudo. Um sacudir na vida de Jó, um sacode para lá, para cá, numa área, na outra. E o pior, sacudiu até na mulher. A mulher chegou para ele e disse: homem, negue esse teu Deus e morre. Jó olhou para ele e disse: receberíamos somente o bem de Deus e não o mal? Jó tem consciência, irmãos, que tanto o bem como o mal vem de Deus. Tantas coisas positivas é de Deus, como as negativas só chegam a mim se Deus permitir. Aprenda a Bíblia, não existe essa ideia de um demônio solto, de um diabo solto, que faz o que quer, que anda para onde quer, que toca onde quer. Não existe isso não. Essa ideia agostiniana de Lúcifer, de um ser que caiu, que se rebelou lá no céu contra Deus, isso é muito obscuro, irmão. Forçam textos. Não existe nenhuma força em atividade que seja aquém ou que tenha nascido fora de Deus. Porque se você disser que Deus não percebeu e quando ele viu o mal saiu, então você está dizendo que Deus não é soberano. E se você está dizendo que Deus não queria que o mal viesse e o mal veio, você está dizendo que Ele não tem controle de tudo. Tanto o bem como o mal só vem quando Deus quer. Só vem quando Ele permite, quando Ele ordena. É por isso que Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Baseado naquela passagem de quando o diabo tenta o Espírito Santo numa dinâmica misteriosa da soberania de Deus, pega Jesus, o Espírito Santo pega Jesus e leva Jesus para o deserto, para receber outra dinâmica. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo. Quem nos coloca diante do ringue contra o diabo é o Espírito de Deus. Ou você acha que o diabo subiu lá em cima para falar de Jó? O diabo estava lá pensando em Jó, irmão. Jó estava em paz lá embaixo, o diabo estava pensando em nada disso. Foi Deus que armou a contenda. Deus que disse: tu viu Jó? Se eu fosse Jó, eu dizia: Deus, não faça isso não. E Deus disse: fique na sua. Eu sacudirei tua casa. Eu vou sacudir tua vida, Jó. É Deus quem sacode. Diga para o seu irmão: é Deus quem sacode. E olha para o seu irmão: e ai de ti, se ele quiser te sacudir. Ele vai te sacudir, ele vai te balançar. Aí você vê, Jesus chegou e o diabo disse: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. E mostrou os reinos do mundo para Jesus. Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará cultos. Porque o diabo, disse Lutero, é o diabo de Deus. O que você vê na Bíblia é o diabo não podendo fazer nada sem a ordem de Deus, sem o querer de Deus, sem o desejo de Deus. Aí Deus diz: Satanás, vai, mas só toque nos bens e nos filhos. E morre 10 filhos. E a mulher diz: tu, homem, nega logo esse Deus. Ele disse: você está doida? Receberíamos somente o bem de Deus e também não o mal? O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando você vê nos dias do rei Acabe, Deus faz uma reunião no céu e diz assim: quem sairá? E será um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E a Bíblia fala de um espírito de mentira que sai e diz: Senhor, eu vou.
A Bíblia fala de um espírito mau da parte do Senhor em Saul. Paulo disse que Deus envia a operação do erro. Paulo disse: eis que eu vos envio a operação do erro, para dar descrédito à mentira, para acreditardes na falsidade, porque a eficácia de Satanás é cheia de poder, sinais e prodígios da mentira. Veja que coisa! Quando Deus quer sacudir, Ele usa o diabo, Ele usa demônios, Ele usa incrédulos, Ele usa um ímpio para te perturbar, Ele usa alguém da tua família para te tirar do sério, para tentar te dar uma rasteira. E por que está acontecendo isso, pastor? Porque Deus disse: eu vou te sacudir, eu vou te balançar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Aí Satanás volta e diz: mas também tem saúde, deixa eu sacudir a saúde dele. Deus disse: vai. Toca ali na saúde. Tocou no Jó uma doença terrível, provavelmente um câncer, uma coisa terrível, purulenta, fedorenta, coisa terrível. Ele ficava com um caco de telha. Os amigos se afastaram dele, os servos dele não o conheciam. O mau hálito era uma coisa que se sentia de longe. E quando chegaram para ele e disseram: homem, morre, sabe o que ele disse? Ele disse: nu eu saí do ventre, e nu eu tornarei a voltar. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que eu desça a tumba fria, nos meus ossos eu verei ao Senhor. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim vai se levantar por sobre a terra. Porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Então, meu irmão, essa luta é Deus, esse problema é Deus, essa adversidade é a mão de Deus. Não importa quem são os agentes que Deus ordenou. Às vezes Ele ordena até um mosquito, mas é Deus. Ele ordena o mar para balançar e sacudir o navio de Jonas, mas é Deus. Ele ordena qualquer coisa para lhe tentar, para lhe provar, mas é Deus. E quando a gente reconhece que é Deus, irmãos, aí a gente pode ter certeza de que todo sacudir da vida tem um propósito benéfico. Amém? Você pode dizer comigo: todo sacudir da vida tem um propósito benéfico. Ou você não crê em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo os seus propósitos. Você diz: pastor, eu já estou, não sei para onde eu vou, puxa para lá e puxa para cá, é um sacode na minha vida que eu não sei mais o que fazer. E ele diz: sacudirei a casa, toda a casa de Israel. Quando você olha para a casa de Israel, irmão, a história de Israel é a história de um povo sacudido, de um povo sofrido, de um povo que sofre tribulações, vence, mas tem derrotas terríveis, vence, mas passa por tribulações terríveis. E aí você diz: poxa, Israel perdeu ali a guerra, Israel perdeu aqui a guerra, a igreja perdeu ali a guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja nunca perdeu uma guerra, Israel nunca perdeu uma guerra, foi Deus que entregou. Aí você diz: poxa, Nabucodonosor entrou no templo, derrubou o templo, queimou as coisas sagradas, a arca desapareceu, o santo dos santos, os homens profanos entraram, estupraram as mulheres, mataram os príncipes. E aí você diz: então Nabucodonosor é bom? Não! Ele não é bom de guerra, não. Um grande pensador disse: olha, a cidade queimada, os muros derrubados, o templo em chamas e saqueado. Foi Deus.
Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. O mérito não é de Nabucodonosor, foi Deus que entregou a ele. Irmãos, sabe o que é que eu estou querendo fazer? Eu não sei se você está entendendo. Eu estou querendo fazer você admirar, temer e tremer diante de Deus. Porque o nosso Deus é tremendo. Quando a Bíblia fala da besta, do falso profeta, do dragão, lá no Apocalipse, você pode ler. E foi lhe dado poder. E foi lhe dado poder. Quem foi que deu, irmão? A Bíblia diz: e foi lhe dado poder para matar os homens por meio das feras da terra e das mortandades. Quem foi que deu? Deus que deu. Ou seja, vá dormir tranquilo, porque nem Satanás, nem os anjos, nem os demônios, nem os problemas e nem as crises podem abalar você. Só quem pode fazer isso é Deus. E se Deus fizer, Ele tem propósitos maravilhosos. Ele tem propósitos tremendos. É por isso que você tem que ter cuidado para não chamar de demônio a obra de Deus. Porque a gente tem uma mania de entender que toda sorte de impedimento é maldição. A porta está fechada, é o diabo. As coisas estão dando errado, é o cão. Cuidado, às vezes não é o cão, às vezes é o Espírito de Deus. Paulo foi pregar na Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Foi pregar na Frígia, o Espírito Santo impediu. Quis pregar naquela região toda ali, Deus não permitiu. Se você sair para pregar num culto e de repente Deus começar a dizer: olha, eu vou fechar todas as portas, você vai ficar aí sozinho hoje falando e não vai acontecer nada. Irmãos, aí a gente fica: o culto está pesado, não sei o que, o pregador não está, e o louvor não foi bom. Aí você diz: é o cão. Não, irmãos, é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele operar, Ele é Deus. E se Ele não operar, Ele é Deus. Ele é o Deus que cuida dos peixes do mar. Ele cuida das árvores do céu e do mais ínfimo e o pardal. Ele é o Deus que a Bíblia diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados e nenhum deles falta diante de Deus. Ele é um Deus que não permite nenhuma folha cair se não for do seu consentimento. Ele cuida dos homens todos que já viveram e que ainda virão. Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. E é Ele quem sacode a terra. É Ele quem cria terremotos, permite terremotos ou não permite, maremotos ou não. E aí tem uns teólogos dizendo: olha, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. A irmã conhece bem ele, a irmã aqui. Eu não consigo acreditar. Só pelo jeito de falar, ela sabe o que eu estou falando. Olha, gente, meus queridos, eu não consigo acreditar que Deus tenha o controle do mar e tenha permitido o mar ter engolido aquele país, como é o nome? A Indonésia. Eu não acredito nisso não. Aquilo foi um acaso da natureza, uma aleatoriedade ocasionada pelo nada. Foi um acidente. Porque Deus decidiu não saber o futuro. Ou Deus não decidiu não saber algumas coisas do futuro, meu irmão. Até para Deus não decidir não saber o que Ele não queria saber, Ele teria que saber o que não quer saber. É muita idiotice. Existe um ferrolho que Deus colocou no mar. Está escrito lá em Jó. Deus colocou um ferrolho no mar. É por isso que a onda bate ali e volta. Porque Deus disse: eu pus um ferrolho aqui, quebrei teu orgulho, volta. Vem aqui e volta. Quem você pensa que o mar é para ultrapassar a ordem de Deus? Só passa se Deus abrir. E se o mar passou sem Deus abrir, é porque o mar é mais poderoso. E não existe nada mais poderoso do que Deus. Se o mar passou, é porque Deus deixou. Aplauda esse Deus tremendo. Aleluia.
E se Deus deixou, por que deixou? Aí vai procurar chifre em cabeça de cavalo, irmão, é? Se Deus deixou, o que é que tu tem a ver com isso? Eu não sei por que Deus deixou. Eu não sou secretário da Santíssima Trindade. O que eu sei é que quem manda é Deus, quem governa é Deus, quem ordena é Deus, quem dá ordem é Deus. Ele dá ordem e não recebe, mata e não vai preso. Ele é Senhor e nós somos servos, Ele é rei e nós somos súditos. Ele é eterno e nós somos passageiros. Então Deus disse: olha, eu vou sacudir Israel, eu vou sacudir a igreja, como se sacode grão no crivo. Alguém sabe como é que se sacode grão no crivo? Quem sabe aqui? Como é que é? Ó. Sabe por que é que Deus sacode? Porque quando Ele sacode, Ele quer tirar não a nós, Ele quer tirar aquilo que está em nós que não é bom. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te sacudir, e tudo que estiver em você que não é do agrado dele vai cair fora do crivo. Agora o que é trigo não vai cair. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente começa a se encher, irmão. Israel é como uma planta. Aí de repente, uma árvore que é Israel, ela começa a dar fruto, muita coisa boa, mas de repente se instala na árvore parasitas, ortigas. Quem já pegou em ortiga aqui? E ainda tem gente que diz que é macho não usa papel higiênico, usa ortiga. Vai para tu ver. Vai, bichinho. Eita coceira desgraçada, viu? Eita bicho para coçar a ortiga, viu? Quem já pegou em ortiga aqui, diga amém. Graças a Deus, vocês sabem o que é. Mas ninguém, graças a Deus, usou ortiga como papel higiênico, né? Não, se usasse não estaria aqui. Mas aí de repente vem muçambê, ortigas, coisas negativas que estão roubando a seiva da árvore. Aí Deus começa a olhar e dizer: epa, aquilo ali que está na vida do meu filho não é bom. Olha a cara dele depois que esse negócio se instalou. Tem gente, irmão, que estava uma bênção na igreja, começou a fazer uma coisa aí, murchou. Tem gente que era uma bênção no departamento, começou a trabalhar 2, 3 trabalhos, morreu. Tem gente que era uma bênção, começou a namorar, cadê ele? Isso não é bênção, isso é maldição. Quando o namoro é bênção, eu cresço. Quando o trabalho é bênção, ele não me impede de me encher de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta pesares. Que bênção é essa que em vez de eu ficar mais íntimo de Deus, eu estou me atrapalhando? Que bênção é essa que aí você começa, 2 trabalhos, o dinheiro está chegando. Aí Deus diz: vai bichinho, vai. É 3 trabalhos, 5 trabalhos, não quero saber mais do trabalho que eu faço na igreja. Não estou nem aí, estou nem aí. Aí Deus diz: eu vou dar uma sacudida em tu, tão grande. Eu vou balançar tudo de um jeito que tu vai ver. Só não vai cair tu, porque tu é trigo. Agora, tudo que tiver que não é legítimo, escorado na tua vida, vai cair por terra. Porque eu vou sacudir a casa de Israel. Aleluia! Agora uma coisa é tremendamente maravilhosa. Tudo na nossa vida que se perde é porque não seria bom para nós. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: tudo que a vida tirar de você, dê graças a Deus, é porque não era bom para a sua vida. Quando Deus balança, aí você diz: oh meu Deus, caiu.
Caiu meus 2 empregos, fiquei só com um. Dê glória, aqueles 2 iam matar você. Deus balançou e você ficou solteiro. Dê graças a Deus. Aquela menina ia acabar com o teu ministério. Ou então um menino. Os Dalilozinho. Aí Deus balança, aí cai uma coisa. Eu quero esse dinheiro. Eu quero esse carro. Eu quero esse negócio. E Deus balança e derruba. Mas o importante é que não caiu o trigo. Quantas vezes você murmurou porque alguma coisa da sua vida caiu, saiu, você perdeu. E você está loucamente correndo atrás e não sabe que caiu porque Deus derrubou. Não está mais na sua vida porque Deus tirou. E isso mostra outra coisa tremenda. É Deus quem cuida dos seus. É Deus quem cuida dos seus, irmãos. Sabe por que a igreja vai chegar no céu sem mancha, sem ruga, pura, virgem, imaculada, adornada? Não é porque eu sou um bom pastor, não. Não é porque os pastores da Canaã são os bons pastores, não. O bom pastor é Jesus. Sabe por que a igreja vai chegar perfeita lá? Porque ele disse: eu apresentarei ela sem ruga, sem mácula. Porque quando ele vê que está subindo em cima da igreja alguma coisa ruim, aí ele balança: ei! Aí de repente a igreja enche de gente. Eita, a igreja está cheia. Aí o pastor fica feliz. Aí os obreiros ficam empolgados. Aí o culto está lotado. Fica gente empendurado nos combobó da igreja domingo. Que coisa linda. Aí Deus disse: vou dar uma sacudida aqui. Vou sacudir minha casa. E quem está com malandragem da minha casa não ficará na congregação dos justos. Vou sacudir a minha casa e quem estiver aqui enganando, roubando e defraudando vai cair porque eu vou sacudir. Quem estiver dentro da minha casa dando em cima da mulher dos outros, ou dando em cima dos homens dos outros, vai cair fora porque eu vou sacudir a casa de Israel. Ei, pastor, tem um camarada aqui dentro, pastor, que é só dando em cima das jovens. Calma, deixa Deus sacudir. Se ele for falso, vai cair porque Deus vai sacudir. A Bíblia diz: aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Irmãos, tantas coisas em nós que não é de Deus. E é por isso que Deus sacode. Aí a gente começa a dizer: o que é que está acontecendo? Que Deus, sei o quê? O que é que está? Cadê o irmão? Ora, o que deu, irmão? Deus sacudindo a casa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Igreja, irmão, não é puleiro de pombo, não, irmãos. Lá fora a gente prega para o pecador e venha, mas aqui dentro só permanece quem de fato quer coisa com Deus, quer negócio com Deus. Porque a Canaã, o povo diz que é a igreja das portas largas, eu digo mesmo, é a igreja das portas largas, e afinal de contas ela não tem só nenhuma, ela tem 3. Aqui é tão larga que um dia de terça-feira eu estava pregando, entrou uma cachorra aqui e saiu correndo no meio da igreja. Entra de todo jeito. Agora tem uma coisa: depois que entra, tem que aprender a andar no estreito. Aí você diz: pastor, você é perfeito? Eu digo: não. Meu irmão, eu sou tão fraco que às vezes eu tenho vergonha de mim. Mas o que Deus detesta é quando você dissimula. Oh, blá, blá, blá. Belibe canta, catamba. Disse: eita, homem de Deus. Eita, eu estou na oração, eu não perco uma. E com safadeza, irmão.
Deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que a Bíblia diz, e há uma indarpa que diz, no céu não entra pecado. Não entra. E aí, pastor? E aí, meu irmão, no céu só entra o trigo. A Bíblia diz que Jesus vem com a pá. João Batista disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um aí, que é mais poderoso do que eu, porque já existe antes de mim, e Ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Na sua mão Ele tem uma pá, que limpa a eira, recolhe no celeiro o trigo, e queima a palha no fogo inextinguível. João Batista disse, olha, o machado de Deus já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. A que dá fruto será deixada para que dê mais fruto ainda. E aí vem os sacodes da vida, e Deus vem sacudindo e balançando tudo. E o próprio Jesus disse, toda árvore que o Pai Celestial não plantou, vai cair. Agora tem uma coisa, toda árvore que o Pai plantou, ninguém poderá arrancar. Olhe você, irmão, e diga para ele, se Deus te plantou, ninguém vai te arrancar. Porque aquele que teme ao Senhor é como a árvore plantada junto às correntes das águas, cujas folhas jamais murcham e dá o seu fruto na estação própria. Você sabe que uma certa vez o profeta Obadias, usado por Deus, disse, e a casa de José e a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, e a casa de Esaú será palha. Casa de fogo, casa de chama, casa de palha. Quando você vê a Bíblia falar de José, diz que ele é um ramo frutífero. Um ramo frutífero. Abra sua Bíblia em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9. Deixe-me correr, já vou terminar. Isaías, capítulo de número 9. Desculpe, Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo 6, versículo 13. Isaías 6, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser o quê? Pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Em outras traduções fala de um toco, não fala? Quem é que fala toco aí? Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não tenham vergonha não. Quem aqui já arrancou toco? Irmãos, não tem serviço mais difícil do que arrancar toco. É ou não é? Aí você diz, pastor, o que é que Deus está dizendo aqui? A mesma coisa. Deus está dizendo que vai passar um pente fino, que vai passar o fogo. E Ele está dizendo que o que não for legítimo vai ser queimado. Mas Ele diz, sabe o quê? Que o que for legítimo vai permanecer como um toco. Que cai as folhas, cai tudo, mas está o toco lá. Sabe o que é que isso significa? O que é verdadeiramente de Deus, Ele pode estar só o toco, Ele pode estar só fumegando, mas não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Aplauda o Senhor.
E sabe quem é o toco? A Bíblia diz: a santa semente, o santo trigo. Pergunta para o teu irmão aí: tu é joio ou é trigo? Tu é joio ou é trigo? E aí, sabe o que é que nós deveríamos fazer agora? Nós deveríamos olhar para dentro de nós, e não quem é o joio, e olhar para dentro de nós e dizer: meu Deus, será que eu sou joio? Me sacode, me balança. Você que está aí dizendo: olha, pastor, não sou eu não. Eu vou até o inferno contigo, e quem se levantar contra o Senhor, eu largo um tapa no pé do vidro e ainda arranca a orelha com a faca. Pedro. O quê? Ora, mas rapaz, tu tá aí por fora, Jesus. Eu sou o teu guarda-costa. Tem até o filme, o guarda-costa, né? In love for you. E Pedro: ninguém mexe contigo não, Jesus. I love you for you. Pedro. Cuidado, Pedro. Quem aqui nunca quis ser o guarda-costa de Deus, o defensor de Deus? Jesus disse: Pedro, ontem de noite, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, como peneira, como se sacode o trigo no crivo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Pedro fez? O quê? E o Senhor não deixou? Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmão, se a Bíblia fosse um livro preocupado em transformar os seus personagens em super-homens, na Mulher Maravilha, no Jasper, no Jiraiya, no Giban, no He-Man, ela jamais mostraria as fraquezas dos homens de Deus. Aí Pedro vai lá todo macho, arranca as orelhas de soldado, mas quando Jesus é preso e manietado, nega veementemente 3 vezes ao Senhor. E sabe por que Deus permitiu isso? Porque ali Deus sacudiu Pedro, caiu a máscara. Deus sacudiu Pedro, caiu a falta de conversão, ou a conversão insincera. Porque quem pensa que Pedro estava convertido se engana, porque Jesus disse na ceia: quando tu se converter, cuida dos teus irmãos. Irmãos, existem pastores não convertidos, obreiros não convertidos, cantores não convertidos, obreiros não convertidos, crentes não convertidos, que prega, que cura enfermo. Tem hora que eu digo: meu Deus, eu preciso me converter. E quem não precisa? Abraão mentiu. Moisés matou. Davi adulterou. Pedro negou. Paulo perseguiu a igreja de Deus. Mas são estes homens que entendem que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu irmão, quando a vida estiver ali balançando, pode ter certeza, só vai se perder o que não presta. Só vai cair o que não presta, só vai cair o que não serve. Mas o trigo, Deus recolherá em seu celeiro, e debaixo de suas asas tu estarás seguro.
E aí vem uma palavra de esperança para mim e para você, e eu já fecho a Bíblia. É que se você é trigo de Deus, aconteça o que acontecer, você jamais se perderá, porque é Deus que está dizendo: não vai cair por terra nenhum grão. Não vai cair por terra nenhum grão. Quem é que vai derrubar? Se é Ele que está dizendo que não vai cair, quem vai derrubar? Você pode ficar pelo fio, e o cão diz: agora o grão cai, agora o grão cai. Nenhum grão mais vai cair, porque o único grão que deveria cair, caiu. E porque esse grão caiu, nenhum outro se perderá. Porque o grão de trigo que caindo no chão morre e dá fruto, já caiu no chão, morreu e deu muito fruto. Sabe quem é o grão de trigo que caiu no chão, não sabe? Jesus Cristo. Ele disse: convém que eu vá morrer, porque se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Agora, escute bem o que eu já estou terminando. Se um grão de trigo cair no chão, na terra, nasce pé de uva? É possível? Se um grão de trigo cair no chão, é possível dele sair pitomba? Joá. Quem já comeu joá? Ninguém, mas que é isso? Sabem nem o que é joá? Quem conhece joá? Aquela fruta, você tira a casquinha, fica só aquele negocinho assim, macento, branco, aquilo é muito bom. Castanhola. Da verde e da vermelha, que a boca fica vermelha. Siriguela, cajarana com sal. Irmão, depois do almoço, uma cajarana com sal e um copo d'água gelado. Mas não dá aquele que a gente come. Macaúba. Depois que comia, quebrava todinha. Para tirar os bichinhos dentro do nascimento. O coquinho. É bom. É bom, irmãos. Sabe o que é que isso significa? Que quem é de Jesus, é impossível produzir um jeito de viver que se pareça com o mundo, que seja como o mundo. Quem é dele tem que ser a reprodução da semente que foi ele. Significa dizer que a igreja é o trigo do Senhor. E é por isso que eu creio que todos aqueles que são salvos estarão naquele dia diante de Deus. Porque ele disse: eu vou balançar, mas nenhum trigo, nenhum grão de trigo vai cair. João disse: olha, muitos têm saído de nós, mas os que saíram de nós é porque não era de nós. Os que voltaram para o mundo é porque não eram nossos. Porque todo aquele que é de Deus permanece. Todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Todo aquele que é de Deus persevera. Todo aquele que é de Deus pode ter turbulências, mas só cai no crivo. E o crivo é do Senhor. Fique de pé agora em nome de Jesus.